Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 3 e o meu sinal. Temos Clisman para fazer a nossa tradução em Libras, seja bem-vindo. E nós vamos ver hoje média. Poxa, o que será que quer dizer isso, hein gente? Olha só, mas antes eu quero dizer para vocês que nós estamos com essa aula no YouTube, assim que terminar. Se você tiver alguma dúvida, entra lá, interage, né? Deixa seu recadinho, tá bom? Porque aí a gente melhora a nossa aula, tá ok? Estamos aqui para melhorar para você. Olha só, média, vamos ver. Eu trouxe também uma frase bem interessante, olha só. Essa frase de Paulo Freire é muito interessante. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Interessante, né? Pensa nisso. E aí, o que você sabe, tenta passar para alguém. Tenta ensinar para alguém o que você tem de conhecimento. Tá? É muito gratificante quando a gente consegue passar para alguém o que a gente conhece bem, né? E essa pessoa consegue aprender. Muito bom. Vamos lá para a nossa aula? Olha só, média. Média é você ter a soma de todos os valores e dividir pela quantidade de números. Você vai entender, já já. Olha só. Então vamos lá, média aritmética. E aí eu vou te mostrar esse exemplo. Olha só. A tabela abaixo mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano. Ou seja, no primeiro bimestre ele teve 3,5. Foi a média dele, tá? Então, no segundo bimestre ele teve 7,5. No terceiro ele teve 9. E no quarto ele teve 6. Entendam bem, isso são as notas de matemática de um aluno, tá? Isso bimestre a bimestre, tá certo? Mas ele quer saber qual é a média dele durante o ano, tá? E para a gente saber a média, nós vamos ter que juntar essas 4 notas, né? E dividir pela quantidade de notas. Ou seja, temos quantas notas? 4, não é isso? Então, mas vamos somar elas primeiro, tá? E depois vamos dividir pela quantidade de notas, que é 4, certo? Então, vamos ver. Olha só. Juntei, né? 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6, né? Dividido por 4, certo? Por que por 4? Porque 4 é a quantidade de notas que eu usei, tá certo? Então, mas se eu tivesse 5 notas? Se eu tivesse 5 notas, eu teria que juntar as 5 notas e dividir por 5. Tá? A quantidade que está ali embaixo, no denominador, que faz a divisão, é a quantidade de dados que eu tenho, ou seja, de notas que eu tenho. No caso, estamos falando de nota, então é a quantidade de notas que eu tenho, tá certo? Então, se eu tenho 4, eu vou dividir isso aí por 4. Só que primeiro eu preciso somar, tá bom? Então, vamos ver. A soma disso aí vai me dar 26. E eu vou dividir 26 por 4. Né? E quanto será que vai dar isso? Não? Eu ali pensando. Então, eu tenho que... Isso, 26 dividido por 4, vai me dar 6,5. Certo? Essa é a média. Tá ok? Então, você pode pegar aí o caderninho do seu filho, ver quais são as notas dele, né?
e fazer essa média, porque você já vai ter uma ideia de qual é a média dele anual, né? Porque você já tem praticamente os 3 bimestres, né? O terceiro bimestre já está caminhando, então já vê qual é a nota que ele já tem, e aí você já consegue fazer, tá certo? Vamos lá. E aí eu também fiz essa previsão do clima, olha só. Então, na quinta eram 22 graus, na sexta 25, no sábado 29, no domingo 28, né? E na segunda 22. E qual foi a média dessa temperatura? Então, percebam que eu tenho 5 temperaturas, não é isso? Eu tenho quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, eu vou ter que juntar essas temperaturas e vou ter que dividir pela quantidade. E a quantidade? Não é 5? Então, vamos lá ver como é que fica? Olha só. 22 mais 25 mais 29 mais 28 mais 22, né? Porque na quinta é 22 e na segunda, coincidentemente, é 22 novamente. E dividido por 5, né? Isso aí dividido por 5. Vamos ver. Olha só. Então, esse total, gente, vai me dar 126, certo? Então, 126 dividido por 5, quanto vai dar isso? Vamos ver? Olha só, qual será essa média? Então, a média dessa temperatura seria 25,2, certo? Então, vocês perceberam? Eu teria que ter os 5 valores e dividir por 5, porque são 5 valores que eu tenho, certo? Lá nas notas, nós usamos 4 notas e dividimos por 4, ok? Vê só. Aí agora eu tenho, calcule a média dos pesos dos alunos. Olha só. O peso dos alunos da turma em quilograma. Então, tá aí. Todos os alunos foram pesados, né? E aí eu tenho vários, né? Então, vamos ver agora no que vai dar. Olha só, a média. A média seria esse total que você tem aí, né? Vai me dar quanto? Não esqueçam, eu teria que somar todos esses pesos para poder ter o meu numerador aí nesse igual, certo? Então, quando eu fizer toda essa soma, eu vou encontrar esse valor, olha. Eu vou encontrar 1.578, certo? Então, somando tudo isso, 1.578. E agora, eu vou dividir pela quantidade de peso que eu tenho, né? Ou seja, os números que estão ali em cima, no quadradinho, né? Naquela planilha, eles são os pesos dos alunos, mas da turma toda. Esse total vai me dar 1.578, tá? Eu quero saber qual é a média de peso. Então, imagina que 1.578 vai ser dividido por 20. São 20 que eu tenho ali, tá certo? Então, eu vou dividir 1.578 por 20. E quanto vai me dar isso? Vamos ver? Olha só, 78,9, certo? Isso aí é a média de peso. Vocês percebem que varia, né? Entre 70, né? E 88 o peso. Acho que o maior é 88. Então, nessa variação, você juntando tudo e você dividindo pela quantidade de peso que você tem, você vai encontrar exatamente esse peso, 78,9, certo? É a média de peso, certo? Então, vamos lá. Então, média aritmética simples, o que é? Né?
é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados, certo? Então, eu tenho a soma de todos os números que foram dados e vou dividir pela quantidade de números que eu somei, certo? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Média aritmética simples. Então, essa situação aí é uma situação de gols nas partidas do Flamengo no período de 9 de agosto a 9 de setembro, tá? Isso aí eu tenho o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, fui até o 10º jogo, né? E nessa, como é que se diz? Nessa lista de jogos, né? Eu tive gols no primeiro jogo, que foram 3 gols, mas no segundo eu só tive 1 gol, no terceiro eu tive 2, no quarto eu tive 2, tá certo? E no quinto foi 1, no sexto foi 8 gols, no sétimo foi 3, e aí vocês vão perceber agora que eu vou juntar todos esses gols para a gente saber qual foi a média de gols. Vamos lá? E não esqueçam que foram 10, tá? Eu vou ter que dividir esse valor por 10. Então, vamos ver. Então, a média é a soma de tudo aquilo ali. Vamos ver? Olha só. 3 mais 1 mais 2 mais 2, mais 1 mais 8, mais 3 mais 2 mais 5 mais 3. Certo? Então, está ali a quantidade, né, de gols por partida. E agora eu vou dividir, né, vou somar e vou dividir pela quantidade, que é 10. Tá certo? Então, soma os dados e divide pela quantidade de números que você usou. Vê só, isso é a média. Então, é 30, que vai dividir por 10, olha só, e que vai me dar como resultado 3, certo? Porque o que eu fiz ali? Eu cortei 0 e 0, e aí sobra 3, tá certo? Ou seja, 30 dividido por 10 dá 3, tá certo? Então, olha só. Eu tenho aí esse texto que eu coloquei só para vocês terem uma ideia melhor de onde é que a gente usa isso, onde a gente usa média, tá? Esse tipo de cálculo, ele é muito utilizado em campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada, né, nas escolas, para o cálculo da média final dos alunos. Na escola, geralmente é usada para isso. Nas pesquisas estatísticas, né, pois a média dos resultados determina o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas pesquisadas. Então, vocês já viram isso, né? Então, média de pessoas que estavam contaminadas com a Covid, né? Média de pessoas que tomaram a vacina, isso vocês também escutaram aí na mídia, né? E nas escolas ele é utilizado o tempo todo, a média é utilizada o tempo todo para fazer a média dos alunos. Então, qual é a média de um determinado aluno? Você tem as notas dele e aí você faz a média e você sabe se ele está aprovado ou reprovado, tá certo? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá certo? Então, recordando, nós vimos as médias, né? Vimos as médias aí dos alunos, vimos a média da temperatura, do peso e dos gols, tá ok? Um prazer enorme estar com vocês, um abraço grande, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.